Reviravolta na revisão da vida toda a favor dos aposentados. Pessoal, fiz uma live hoje sobre a questão de ordem trazida pelo IEPREV. Não teve um alcance muito grande, eu não sei se é por causa do YouTube ou se o pessoal não está se inscrevendo no canal ou se não está nem aí com a revisão da vida toda. Mas de qualquer forma, eu falo para você que luta pelos seus direitos. Então, se as pessoas já desistiram da revisão da vida toda, vamos deixar os pessimistas de lá. Aqui eu só quero quem tem fé, aqui eu só quero quem acredita e faz por merecer um mundo melhor. Então, nessa questão de ordem, eu já trouxe, né, os principais detalhes ali. A gente vai fazer ainda mais 2 lives sobre esse tema. Fica tranquilo, se inscreva aqui. Agora, o ponto central que ninguém está falando é que o que teve assim de concreto de errado no julgamento das ADIs? Ah, doutor, pô, toda aquela injustiça que fizeram com os aposentados. Sim, eu sei. Mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista jurídico, para a gente rebater dentro das regras das 4 linhas, como diz o Dr. João Badari, né? Eles sempre jogaram dentro da regra das 4 linhas. Quem está jogando errado é o INSS, com esses números e tudo mais, o Barroso atravessando o julgamento, mas eu acho que a verdade sempre prevalece, então vamos continuar dessa forma. Tá. É que o ponto central, pessoal, é que o Barroso ele foi além em seu voto e em sua decisão, ele foi além do que foi pedido no julgamento da ADI 2110-2111. O ministro Alexandre de Moraes ele trouxe muito bem que, diferente do que o Zanin falou, né? O Zanin tomou uma lapada lá do Moraes que ele perdeu até o rumo de casa, meus amigos. E o Moraes ele trouxe, olha, dessas 100 páginas aí que o Zanin está citando, não teve uma página que se manifestou sobre essa regra de transição das contribuições só consideradas de julho de 94 em diante, dessa regra ter uma aplicação cogente, de ter uma aplicação obrigatória. E o André Mendonça ele falou, sim, tanto é verdade que se assim o fosse, né, se essa ADI estivesse pedindo para aplicar uma regra só para todo mundo e essa decisão liminar do STF de março do ano 2000 estivesse valendo nessa hipótese, nem a revisão da vida toda poderia ter sido julgada de outra forma. Então, qual que é o centro da questão? Você já está percebendo que quando a gente entra com um processo, a gente tem que fazer os pedidos. Por quê? Porque depois não adianta querer incluir mais pedidos. Isso acontece muito no trabalhista. Para quem não sabe, a gente faz processos trabalhistas em todo o Brasil, além do previdenciário. E aí a gente conversa e sempre deixa muito claro para o cliente, olha, vamos fazer essa petição inicial bem feita, vamos buscar todos os detalhes, porque depois não é possível adicionar pedido. Já teve caso de pessoas que falaram, ô doutor, 6 meses depois de ter entrado com a ação, fala, ô rapaz, eu queria adicionar isso aqui, porque você não acredita o que a empresa fez comigo. Se for fatos novos, isso é uma coisa. Agora, a pessoa lembrar que tinha que ter pedido outra coisa, isso não. Então, da mesma forma que a parte autora, a parte que entra com o processo, ela tem que já abrir o jogo, pedir tudo nessa petição inicial, o juiz, por sua vez, ele também está adstrito ao que foi pedido. Por que estou fazendo esse raciocínio com você? Porque essas ADIs, né, elas tiveram início lá 24 anos atrás e elas não continham esse pedido de aplicação de norma cogente. E não pode, assim como não pode a parte autora querer inovar depois, também não pode, é uma via de mão dupla, né? Então a parte autora não pode ficar adicionando pedido, mas o juiz também não pode ficar adicionando e interpretando e se colocando no papel de autor da ação. E aí eu trouxe aqui, ó, informações direto do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem já conhece a história do meu pai, né? Teve a honra de ser juiz e se aposentar pelo TJDFT. E não pense que a vida foi fácil não, filho.
Até 32 anos, só quarta série e já tinha 2 filhos aí. Mas um dia eu conto novamente a história dele. Pessoal, então, trazido aqui diretamente do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para não ter aquele diz que me disse. Não, vem na fonte. TJDFT. Princípio da congruência, adstrição ou correlação. Vamos lá. Artigo 141 do Código de Processo Civil. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Tá. O juiz vai decidir o mérito conforme os limites propostos pelas partes. Então, o juiz tem muito poder? Tem. Mas ele tem um poder dentro do que foi pedido no processo. Artigo 492 do Código de Processo Civil. É vedado, é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ai, doutor, eu não sou formado em direito, mas eu estou entendendo. É proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Então, eu entrei lá com uma ação, né, pedindo lá a revisão do meu benefício, por exemplo. Se eu esqueci de colocar um pedido, aí o problema é meu, aí eu me lasquei. Só que o juiz, por sua vez, ele não pode querer interpretar mais do que eu pedi. O juiz, por exemplo, ele vê ali o processo do advogado X. Aí ele fala, ih, rapaz, esse advogado X, ele sempre esquece de pedir tal coisa. O juiz, ele não pode ele querer colocar mais pedidos só para ajudar o coitadinho do advogado, ou do aposentado, enfim, de quem quer que seja. Assim como o STF, ele não pode ir além. Por quê? Porque você quer dizer que o Barroso é mais poderoso do que o Código de Processo Civil? Ah, doutor, eu acho que na cabeça dele ele deve ser. Tá, aí é uma opinião. Aí a gente tá vendo o que tá acontecendo. Tudo bem, isso é uma opinião. Mas você entendeu a minha pergunta? Pessoal, ministro Barroso é um dos homens mais poderosos do país? É. Por quê? Porque olha o tanto de poder que ele tem na mão dele. Ele é chefe do Poder Judiciário. Ele é presidente do STF, presidente do CNJ. Mas isso não o torna mais poderoso do que o Código de Processo Civil. Todo mundo tem que obedecer à lei. Pô, professor Nakamura, é verdade. Quem que o Barroso tá achando que é, né? Para ele querer ser acima do que o STF já decidiu anteriormente e acima do regimento interno do STF e acima da lei. Ou seja, meus amigos, tá fechando o cerco. O Barroso vai ter que ir contra tudo e contra todos. Mas vamos, tem mais. Olha um julgado do TJDFT. Não estou dizendo que o julgado do TJDFT é acima do STF. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que esse julgado, ele exemplifica bem, né, tudo o que está sendo feito. Ele explica muito bem. É isso que eu quero dizer. Tá. Esse aqui é o TJDFT falando. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, né? Pensa assim, congruente, seus argumentos estão congruentes, né? Estão relacionados? Então, o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra petita, citra petita ou ultra petita. O professor, eu não sou formado em direito, explica pra gente. É claro que eu explico, meus amigos, essa aula é para isso mesmo. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. Já vou explicar. Deixa eu só terminar o julgamento do TJDFT que aí eu explico, tá bom?
Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora, preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão. Então, olha que bacana o que pode ser feito no STF, além das outras questões trazidas na questão de ordem. Então, cada vídeo que eu faço é um vídeo diferente para você assistir a todos, senão fica um negócio repetitivo. Então, né, você não pode perder nenhum vídeo aqui se você quer você quer receber a sua revisão da vida toda. Pessoal, o Barroso, ele julgou o que estava sendo pedido e foi além. Então, temos aí um julgamento ultrapetita, uma sentença ultrapetita, né? Por quê? Porque ele julgou pela constitucionalidade do artigo 3º, tirando lá fator previdenciário, salário, maternidade, isso aí não influencia na revisão da vida toda. Então vamos para o que interessa da revisão da vida toda, tá? Ele julgou sim constitucional o artigo 3º da Lei 9.876, só que ele foi além. Ele falou que essa norma é uma norma de aplicação cogente, de aplicação obrigatória para todos. Mas isso não estava sendo pedido na ADI. A ADI questionava, é constitucional ou não é constitucional? Essa é a resposta que o STF tem que dar, sim ou não. Lembrando, ele falar que é constitucional, isso não quer dizer que a outra regra seja inconstitucional. As duas regras são constitucionais. Ou seja, tanto a regra de julho de 94 em diante é constitucional, como a regra que inclui as contribuições anteriores a 94 também é constitucional. O que muda é a aplicação, é justamente o espírito do legislador. Ele traz uma regra para proteger o segurado. Nas hipóteses que essa regra não cumprir o que o legislador queria, então, aí sim, o segurado vai ter direito de optar, de escolher por outra forma de cálculo. Como muito bem disse o Alexandre de Moraes, o segurado ele fala assim: eu não quero esse privilégio, porque esse privilégio está me atrapalhando, eu quero ser tratado igual a todos. Então, o que o STF tinha que ter julgado? É constitucional ou não o artigo 3º, ponto. Todo mundo falou que é constitucional, ponto. Não é ir além do que foi pedido. Isso não foi pedido na ADI, pessoal, para aplicar essa regra para todo mundo. Vamos lá. E aqui ele cita mais de 8 acórdãos, né? Quase 10 acórdãos. Aí, continua na doutrina. O que os grandes autores de direito, muitos já não estão aqui, estão se revirando no túmulo com o que o Barroso está fazendo. O que os grandes autores de direito falam sobre esse princípio e esse julgamento? Princípio da congruência, adstrição ou correlação. Por esse princípio, a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo. Assim, em ação indenizatória, na qual o autor comprova a existência de dano extenso, desproporcional ao pedido formulado na petição inicial, a autoridade jurisdicional não pode proferir sentença além das pretensões do autor, sob pena do pronunciamento ser considerado nulo na parte em excesso. Então, não é que a sentença das ADIs vão ser anuladas, elas vão ser anuladas só na parte do excesso. Por exemplo, falar que é constitucional o artigo 3º, tá, isso não vai ser anulado. Agora, o excesso, falar que essa regra obsta, impede que o segurado escolha o cálculo mais favorável, essa parte específica tem que ser anulada. Vocês estão entendendo? É só o excesso. É aquele, né, você tá enchendo um chopp ali, aí começa a encher de espuma para fora do copo, não vem aquele cara aí e passa assim eu sei lá como é que fala assim, mas ele limpa assim aquele excesso da espuma, fica aquele chopp, coisa linda. Então, tirar só o excesso, né? A mulher vai cortar o cabelo, fala: não quero cortar tudo, eu só quero aparar as pontas, só cortar o excesso aqui que tá destoando do resto, entenderam? É só o excesso que tem que ser anulado. E isso traz de volta a revisão da vida toda para jogo. Traz de volta a revisão da vida toda para um julgamento justo. E também, pessoal, a gente tem aqui
que o julgamento, será que os ministros poderiam fazer isso? Me parece óbvio que não. Agora, dentro dos embargos da revisão da vida toda, o ministro Alexandre de Moraes já deixou bem claro que não pode mudar o mérito. Agora, nos embargos pode ocorrer uma limitação, não só dos atrasados, mas agora aconteceu o que eu vinha falando há mais de um ano. Limitar somente para quem já entrou com a ação até a data de julgamento das ADIs. Doutor, mas como assim? Modulação de efeitos? Isso. E eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos que eu fizer sobre o tema. Então se inscreva aqui, pessoal. Reviravolta no STF vem aí, Deus te abençoe. Revisão da vida toda? Eu creio. E você acredita? Então já comenta aqui. Um grande abraço e até a próxima.